Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à nossa live da Tá Ligado. Hoje nós vamos receber aqui o André Viz, que é corregedor-geral da OAB do Rio, para a gente falar um pouco sobre todas essas questões relacionadas ao marketing jurídico na internet e os limites do Código de Ética da OAB, especialmente considerando esse momento de pandemia, esse momento em que estamos todos distantes socialmente, né? E que com certeza está sendo um desafio para os advogados que precisam manter os seus relacionamentos com clientes, com potenciais clientes, e com certeza estão recorrendo às mídias digitais, aos canais digitais, para fazer esse trabalho, enfim, né, para continuar divulgando o seu trabalho e a sua produção de conteúdo jurídico, que nesse momento com certeza está todo mundo produzindo bastante, né, por conta de tudo que a gente está vendo aí de novidades sobre esse mercado, enfim, né, sobre o mundo jurídico. O André já está aqui, eu vou incluí-lo para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto o André chega, eu queria convidar vocês a ir deixando aqui perguntas, tá? Eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas. Oi, André, boa noite. Boa noite, Tudo Marielle. bem? Tudo Bem-vindo bem? aqui. Um prazer enorme receber você, tá? Já de antemão te agradeço muito por você ter topado esse papo. Estava comentando aqui antes de você entrar que eu imagino que seja um tema que gere muita, assim, já é um tema que a gente sabe que gera muita dúvida, às vezes até muita insegurança para os advogados. E nesse momento em que está todo mundo precisando usar a internet, usar os canais digitais para se comunicar, para divulgar o seu trabalho e a sua produção de conteúdo, eu imagino que as dúvidas estejam surgindo ainda mais, e eu acho que vai ser muito esclarecedor a gente poder contar aí com as tuas orientações e o teu olhar, né, sobre o que a gente tem, né, o advogado tem de oportunidade nesse, nesse cenário, principalmente. Tá? Eu queria só convidar o pessoal aqui para ir deixando perguntas que a gente possa fazer ao André ao longo da nossa conversa aqui, tá? E me sinalizem aí se vocês estão ouvindo, vendo a gente bem. André, vou abrir aqui para as tuas considerações iniciais. Antes de eu fiz uma série de perguntas aqui já que eu já recebi, mas queria que você se apresentasse e fizesse seu boa noite aí para o pessoal. Então, inicialmente aí, boa noite. Muito obrigado, Marielle, pela oportunidade de poder conversar sobre esse tema que é muito palpitante, é muito caro para a advocacia, obviamente, principalmente nesse momento de isolamento social, de pandemia, onde nós estamos aqui nos reinventando, né, para que possamos sobreviver a esse período e dar continuidade, naturalmente, ao exercício do nosso ofício. Né? Eu fico muito grato, obviamente, né, e muito honrado com o seu convite, e pela oportunidade também que a gente tem de estar interagindo com a advocacia nesse momento, todos nós, obviamente, né, nesse regime de distanciamento social, em trabalho em home office, enfim, todas essas alterações que foram impostas às nossas vidas nesse momento. E fico muito contente, né, da gente poder estar trocando algumas impressões. A gente já tem uma história, obviamente, né, de relacionamento, né, dentro da questão do marketing jurídico. Você é uma das pessoas que tem realmente eu tenho em referência, né, ao trabalho que vocês desenvolvem, né, que é um trabalho muito sério, um trabalho muito técnico, obviamente, né, muito pautado, inclusive, né, nas orientações do Código de Ética, para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês na linha do marketing jurídico, sem ofensa, obviamente, né, às questões éticas que são postas no dia a dia, né, e que são necessárias à vida do advogado. Como todos vocês sabem, e a Marielle apresentou, hoje eu estou corregedor
né, da OAB do Rio de Janeiro, tenho esse desafio, né, que foi me dado pelo presidente Luciano Bandeira para velar pelo exercício da fiscalização, exercício e fiscalização da advocacia no âmbito estadual. Igualmente também, né, me foi delegada a tarefa da coordenação estadual de fiscalização, que é um projeto que vem alinhado com o Conselho Federal, a partir da criação da coordenação nacional de fiscalização da advocacia, paralelamente às medidas que vêm sendo adotadas pela Corregedoria Nacional, no sentido também de flexibilizar, talvez, as regras de publicidade. Né? Tem aí uma enquete aberta, né, para que a advocacia seja ouvida sobre as necessidades dessas operações, principalmente em função das inovações disruptivas, né, tema daquele nosso seminário que você brilhantemente, né, contribuiu, né, com a sua participação. Foi um prazer. Né? E eu, particularmente, né, me sinto muito honrado também de estar ocupando, né, atualmente essa função. Tenho 10 anos na casa, né, na OAB, foram 3 anos, 3 mandatos, né, de conselheiro na OAB, fui presidente de turma, fui presidente de comissão, fui corregedor do Tribunal de Ética e atualmente estou aqui, além de ocupar a corregedoria da OAB, também na presidência da Comissão Especial da Justiça Federal. Então, nesses 10 anos, a gente realmente teve uma oportunidade, né, de conhecer o sistema OAB, de entender um pouco melhor a advocacia, entender as questões éticas, né, porque a experiência no Tribunal de Ética, né, como membro do Tribunal de Ética, como presidente de turma, foram muito enriquecedoras do seu ponto de vista, né, do agir do advogado, de entender como a profissão deve se desenvolver, né, e depois de mais de 30 anos de profissão, efetivamente, a gente tem um pouco, né, de entendimento, um pouquinho de entendimento que a gente tenta dividir com as pessoas, né, a respeito de como o advogado deve se pautar dentro das regras éticas que estão estabelecidas atualmente, né, nas nossas normas. Maravilha, André. É bom para o pessoal saber, essa sua apresentação muito esclarecedora, para o pessoal saber que a gente hoje está tendo informação direto da fonte. Então, assim, tanto pela sua atuação quanto pelo seu histórico na ordem como advogado, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui, porque de fato é uma fonte riquíssima, não só do que a OAB, enfim, né, está fazendo e determina, mas por conta também da sua experiência. E você falou, André, muito sobre a questão da fiscalização, e eu queria que você contasse um pouco para o pessoal como está sendo feita a fiscalização do exercício da profissão nesse momento em que a ordem está fechada, né? Enfim, estão todos nas suas casas. Como é que vocês se estruturaram para manter esse trabalho? Bom, efetivamente a Ordem dos Advogados, né, em função da necessidade, né, da adoção de medidas, né, para a contenção da pandemia, também, né, como outros segmentos, aí, outros setores, né, da sociedade, né, teve que fechar as suas portas, mas não significa que a estrutura da OAB deixou de funcionar. Né? A Corregedoria, ela tem todos os seus servidores, né, seus funcionários, trabalhando em regime de home office. Né? Obviamente que há uma limitação de ações em razão desse distanciamento e da ausência da presença física, mas a tecnologia está aí, oferece, obviamente, né, uma série de ferramentas, né, que com elas nós possamos seguir, né, operando, pelo menos naquilo que se presume essencial. Sabe que a Corregedoria da OAB, ela não tem só a função de fiscalizar o exercício profissional. A Corregedoria também é o órgão que aplica as sanções que são emanadas do Tribunal de Ética. Então, muitos advogados, às vezes, né, têm punições estabelecidas pelo Tribunal de Ética, como suspensão, enfim, uma série de situações que limitam o exercício profissional e ficam registrados no sistema. O advogado, inclusive, hoje, dentro dos convênios que a Corregedoria tem com os diversos tribunais, a partir do momento que ele sofre uma suspensão, essa informação é automaticamente repassada aos tribunais e os advogados, obviamente, né, eles estão
que ainda insiste, obviamente, mesmo ciente das suas sanções, né, e das suas impossibilidades desse profissional. Eles têm essa detecção feita pelos tribunais no momento que ele vá atuar numa audiência ou numa petição, porque há informação sistêmica da suspensão do advogado, do impedimento, obviamente, do exercício profissional, e essas informações elas continuam sendo feitas, né, automaticamente, né, à medida em que essas cessações de pena elas ocorrem, os advogados, obviamente, não podem ser prejudicados pelo período da pandemia de ter o exercício profissional limitado. E a Corregedoria continua tendo feito isso. E, além disso, a pergunta que você me faz, né, é o que a Corregedoria tem feito, obviamente, né, com relação a isso. A gente tem uma série de limitações, mas as ferramentas que a advocacia tem usado hoje para fazer a divulgação de informações ou de apresentações que ofendem ao Código de Ética, elas são através das redes sociais, e as redes sociais, obviamente, são monitoradas, não é? E nós, preocupados, inclusive, com toda essa questão, notadamente com algumas situações que vinham sendo disseminadas através de oferta de serviço, inclusive com relação à questão desse auxílio emergencial, benefício emergencial do governo, né, que houve algumas práticas irregulares nesse sentido. Houve uma orientação da Coordenação Nacional de Fiscalização do Conselho Federal, no sentido de nós reforçássemos a vigilância com relação a esse tipo de captação irregular, né? Principalmente nesse momento, e visando as pessoas que estão necessitadas e que efetivamente precisam, né, de um suporte e não efetivamente mais um nome. Entendemos que a advocacia ela também está sendo prejudicada nesse momento, mas o advogado não pode, obviamente, ultrapassar as regras éticas. E daí o que nós fizemos isso? Nós formamos um grupo de trabalho, né, de fiscalização no âmbito da Corregedoria do Rio de Janeiro. E, para que você tenha uma ideia, né, com relação a isso, eu sei que você vai me perguntar, obviamente, né, com relação a essa questão, né, da fiscalização, como é a evolução disso, para que você tenha uma ideia, né, do aumento de... Era isso que eu queria saber, André, se vocês estão tendo, embora, como eu falei, né, embora vocês estejam trabalhando de home office e o acesso físico do advogado e das pessoas a Corregedoria esteja impedido nesse momento, se vocês tiveram um aumento de denúncias, enfim, de representações por conta de casos como esse que você citou, né, de pessoas, advogados usando essa questão do benefício do governo para a captação de cliente, entre outras coisas. Queria também que você desse alguns exemplos, além dessa questão do benefício, que outros tipos de casos vocês estão tendo de denúncia nesse momento, principalmente? Pois é, bem, elas são as mais variadas, né? Nós temos aí oferta gratuita de serviço, consulta gratuita, oferta, naturalmente, de serviços em razão de uma determinada demanda, pacotes de viagem que foram cancelados, oferta de serviços com relação a isso. Elas vão se multiplicando. O advogado é muito engenhoso também, não é? A gente sabe disso, né? O advogado é muito engenhoso, sem dúvida, né? E aí busca algumas formas, né, de se relacionar com a sua clientela, mas isso, como a gente sabe, não pode se transformar num motivo de captação. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, sobre essa questão da publicidade, do conteúdo, né? Mas voltando, obviamente, a esse tema, ainda falando sobre o trabalho que a Corregedoria tem feito ao longo desse período, a Corregedoria da OAB não está parada, ela vem atuando, e nós recebemos de várias fontes denúncias de captação irregular, enfim, né, de propaganda dos advogados, não é? Há até casos em que há oferta de uma premiação, um brinde, depois um sorteio, não é? Depois faça uma live e você vai ganhar duas defesas gratuitas, por exemplo. Não vou citar aqui nomes, né? Mas a gente chega a esse ponto de ter um sorteio de defesas, né? Então, essas questões... E houve um aumento, André, das denúncias? Vou chegar a esse ponto, para que você tenha uma ideia, né? Esse volume, obviamente, né, de demandas, principalmente, né, com relação à propaganda irregular nas mídias sociais, apenas em uma semana
nós temos detectados 62 casos. Nossa. Em uma semana, para você ver. Detectados pela equipe da Corregedoria. Exatamente. Eu estou te dando uma informação, não vou te dar, na verdade, a amplitude dessa informação, porque a gente tem, obviamente, mas que você tenha exatamente o desenho, né, das situações que nós estamos identificando nesse momento. Em uma semana, nós tivemos 62 identificações, né, de situações, obviamente, para apuração e investigação. Isso não significa dizer que todos esses 62 casos vão se transformar em representações, mas são situações detectadas que possivelmente, né, vão determinar, né, um parecer de instauração de um procedimento e talvez algum esclarecimento de advogado, alguma situação. Obviamente que a gente vai analisar todos esses casos com muita parcimônia, porque o momento exige isso. Nós não podemos, obviamente, né, nesse momento, ir a ferro e fogo, né, com relação a todo mundo, porque a gente não está numa situação de normalidade, a gente entende a advocacia, não tem a intenção, existe a intenção da Corregedoria da OAB e da própria OAB em perseguir o advogado, porque ele, obviamente, está buscando sobreviver, mas a gente tem que, obviamente, conter os excessos e é isso que a gente vai fazer. Então, para que você tenha a dimensão, obviamente, né, do trabalho que nós estamos desenvolvendo através desse grupo de trabalho montado no âmbito da Corregedoria, apenas uma semana foram 62 casos, né, detectados para fins de apuração. Né? Então, realmente, a gente percebe muita coisa, né, André? É um volume muito grande de propaganda irregular, né, que se identifica nesse momento. E, assim, obviamente, né, que até o término desse período, a gente vai continuar isso. Mas os advogados têm que estar conscientes de que as ações de hoje podem importar no reflexo futuro. Então, assim, se ele toma uma atitude impensada hoje, não atenta ao Código de Ética, não atenta às orientações, obviamente, normativas, né, de como deve se conduzir o advogado, posteriormente, ele pode receber uma notificação, né, para responder um processo administrativo disciplinar, que, obviamente, né, dentro de uma análise preliminar do âmbito da Corregedoria, a gente faz a identificação, identificando indícios de alguma irregularidade, o processo é enviado para o Tribunal de Ética, e o Tribunal de Ética, sim, é que tem competência, né, para, né, determinar o prosseguimento da representação, o seu arquivamento ou, se for o caso, né, até mesmo o julgamento e a aplicação de uma sanção. Ótimo. Então é importante para o advogado e advogadas que estão aqui nos ouvindo, né, assistindo, saber que esse trabalho está sendo feito, né, e que não é porque a ordem está fechada que ele vai poder sair fazendo qualquer coisa, né? Mas uma coisa que a gente percebe, André, eu imagino que se a gente fosse olhar, tem uma pessoa te dando um alô aqui, ex-estagiário seu, Felipe Martins. Sim, excelente pessoa. Mas se a gente fosse analisar, né, eu imagino aqui, né, fazendo uma projeção, que se a gente fosse analisar esses casos, esses 62 e alguns outros que chegam para vocês, eu imagino que a gente ia ver assim, alguns casos de pessoas que intencionalmente estavam ali ultrapassando os limites, né? Outras pessoas que talvez ultrapassem os limites por falta de conhecimento, orientação. E uma terceira situação que a gente vê muito são advogados que nesse momento deixam de aproveitar algumas oportunidades por medo de ultrapassar esses limites, né? Então, eu gosto sempre de falar que os limites do Código de Ética precisam ser observados como o até onde a gente pode ir e não como barreiras, né, impeditivas de coisas que podem ser feitas. E aí, nesse momento, vou falar muito do que a gente pode fazer nos canais digitais, né? Então, até para a gente agora começar a orientar um pouco mais os advogados e advogadas que estão nos assistindo, você falou muito sobre redes sociais, né, a fiscalização que vocês estão fazendo em redes sociais, e eu queria trazer aqui alguns exemplos, provocações aí para colocar para você comentar para a gente, né, o quanto que isso está em concordância ou não com o código. A gente sabe que a questão dos conteúdos patrocinados, né, ela não é regulamentada
e por não ser regulamentada e por infringir, aí é uma interpretação minha, assim, mas da maioria, e eu imagino que da Corregedoria da OAB do Rio também, né? O conteúdo patrocinado em redes sociais, mesmo que você patrocine um post que tenha conteúdo informativo, você está ali infringindo regras do Código de Ética. Então, a gente sabe que esse é um ponto sensível, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e para depois a gente falar um pouco de outras coisas outras práticas que a gente vê em redes sociais e que podem, na verdade, ser aplicadas pelos advogados. Mas, antes de tudo, como é um ponto que sempre aparece quando a gente fala de marketing jurídico e marketing jurídico na internet, essa questão dos anúncios, né, e posts patrocinados em redes sociais, eu já queria começar falando um pouquinho, que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Pois é, essa é uma questão realmente muito delicada. Não há um entendimento consolidado e unificado a respeito dessa situação. É um tema que o Conselho Federal ainda não emitiu um pronunciamento, mas que há algumas posições isoladas de algumas seccionais, de alguns tribunais de ética seccionais, alguns entendendo favoravelmente a esse tipo de posicionamento, outros entendendo contrariamente. Então, não há uma posição definida ainda, né, com relação a isso. Então, assim, não é possível que nós tenhamos, né, o advogado que esteja em São Paulo permitido, por exemplo, né, com o patrocínio permitido, com esse tipo de possibilidade, né, aberta pelo Tribunal de Ética, e em outros lugares do Distrito Federal, por exemplo, isso ser impedido. Então, assim, eu acho que nós temos que ter uma regra, nós estamos no Estado Federativo, né, então nós temos que ter uma regra unificada para todo o país. Né? E eu acho que essa preocupação, obviamente, que nós temos visto, né, pela Corregedoria Nacional, que tem encampado efetivamente, né, essa preocupação de buscar unificar esse entendimento e ter uma orientação nacional para que a gente tenha um norte, né, para que nós tenhamos um posicionamento seguro para a advocacia, porque isso é fundamental. Ele pode ou não pode fazer. Essa é a grande Exatamente. Pergunta, né? Então, assim, eu posso, obviamente, né, eu só complementando isso, se você quer fazer uma observação. Não, na verdade, a observação que eu ia fazer é que, assim, eu acho que o mais relevante é justamente que em algum momento a gente consiga ter esse esclarecimento mais objetivo, né? Porque eu acho que, assim, aí falando um pouco da minha leitura em relação ao texto do Código de Ética, eu acho que fica sempre muito na base da interpretação, porque não existe uma explanação definitiva sobre isso, né? Não, é verdade, você tem razão. Eu, assim, eu posso, em breves palavras, eu posso colocar o meu posicionamento, né, a respeito disso, né, um posicionamento pessoal, não um posicionamento do Tribunal de Ética, até porque eu não faço parte do Tribunal de Ética, eu faço parte da Corregedoria. E o nosso papel, obviamente, é dar um encaminhamento aí às demandas que chegam, né, no âmbito da nossa fiscalização. E, assim, qual é a minha percepção com relação a isso? Primeiro, assim, o advogado, né, ele, quando recebe a sua carteira, ele faz um juramento. Ele tem uma profissão que tem lastro constitucional, a nossa profissão ela é inserida, né, dentro da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça, diz lá o artigo 133 da Constituição, e, por conta disso, obviamente, o advogado ele tem uma submissão ao seu estatuto, ao seu código de ética. Então, assim, quando o advogado faz esse juramento e faz essa submissão, ele sabe, obviamente, que ele tem prerrogativas, mas ele tem deveres também. Sem dúvida. Um desses deveres, obviamente, é o respeito ao código de ética. E a profissão é uma profissão, obviamente, que é uma profissão que exerce um munus público, que é uma oferta, obviamente, né, de trabalho, né, para, né, a sociedade. A advocacia ela trabalha em prol da sociedade, né, e essa característica leva que o advogado ele tenha uma necessidade, né, de estar atrelado
a todas as regras que clientela. O cliente vem o advogado, não é o advogado que vai ao cliente. Não é? Então, quando a gente volta para o tema do impulsionamento, da propaganda patrocinada, né? E nós já em conversas anteriores, né? Inclusive você fez essa brilhante observação, né? Que eu tendo a aderir a ela, que você tem aquela separação entre a questão, né? do advogado fazer alguma apresentação sua, né? E colocar a apresentação e colocar um impulsionamento para aquele tipo de divulgação, e aquele que procura vai identificar um advogado, porque assim, aí você tem o cliente procurando advogado, o advogado tem uma oferta impulsionada que chega a um determinado, ou tem um maior alcance, e ele consegue ser visto, e o cliente busca aquela pessoa porque ele foi visto. Então, isso é uma situação, obviamente, que eu ainda estou maturando, né? Ainda estou refletindo um pouco sobre isso, mas eu tenho uma tendência, né, de admitir até essa situação como sendo uma situação possível, né, dentro daquilo que está previsto dentro do Código de Ética. Outra situação, André, obviamente... desculpa, deixa só para esclarecer a audiência aqui sobre exatamente o que a gente está falando. O André comentou que a gente teve em conversas anteriores, né, essa reflexão, e a provocação que eu fiz recentemente ao André foi que quando a gente está falando de conteúdo patrocinado nas redes sociais, a gente, e aí até o entendimento meu, que eu acho que eu tenho certeza que o André concorda, nas redes sociais a gente está infringindo um pouco não, mas a gente está passando, saindo desse lugar onde é o cliente que busca o advogado. Então, no momento em que você impulsiona alguma coisa na rede social, o seu post da rede social, ele vai ser distribuído para um público que não necessariamente está buscando por um advogado ou por serviço de advocacia. A pessoa está lá no Instagram vendo foto da família, dos amigos, acompanhando as suas lives dos seus artistas, e de repente aparece um post de um advogado. Isso não pode, né? Isso a gente está fazendo o caminho inverso. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um anúncio de palavra no Google, e foi essa provocação que eu fiz ao André, a gente, mesmo que o advogado esteja pagando para o Google, né, para ter ali o seu site aparecer numa posição melhor no resultado de busca, esse anúncio, esse espaço publicitário, ele só aparece quando a pessoa vai ao Google e faz alguma busca relacionada às configurações daquele anúncio, ou seja, né, a pessoa, a publicidade, ela só é exibida a partir de um estímulo e da iniciativa da própria pessoa que já está buscando um serviço de advocacia, ou por um advogado, ou um escritório específico, enfim, ou um determinado tipo de serviço de advocacia. Então, eu quis fazer essa intervenção aqui, André, só para a gente ter essa diferenciação de quando a gente está falando de rede social, a gente é o advogado que, de alguma forma, está indo até a pessoa, e isso vai contra os princípios do código. Mas no Google a gente sempre vai depender da iniciativa do usuário, da iniciativa de quem está buscando por um serviço ou por um advogado. Exatamente, né? Então, assim, muito obrigado pela sua observação e com as suas brilhantes palavras, né, deu esse esclarecimento. O que, obviamente, eu vejo, né, uma situação diferente dessa, né, essas do Facebook, do Instagram, que esse tipo de oferta, né? Então, assim, qual é a intenção do advogado? É captar. Eu tenho, na verdade, exatamente esse diferencial, né, em mente para examinar as questões, né, relativas às possíveis infrações que nos chegam ao conhecimento.
né? Então, se Uhum. há uma Ah, intenção que de bom. captação, se há uma intenção de captação, né, é óbvio, né, que o advogado está infringindo o código de ética, porque ele tem essa vontade, né, de buscar o cliente, ele tem Uhum. vontade de captar o cliente. Então, assim, o advogado, né, e a gente entende, né, que sabe que a proliferação, né, dos cursos jurídicos do Brasil e a quantidade de advogados, né, que são lançados ao mercado, né, ao longo do tempo, faz com que você tenha uma concorrência muito maior, principalmente da advocacia jovem. A gente vê, obviamente, a advocacia jovem, né, usando essas ferramentas para que possam formar as suas carteiras de cliente, para que possam buscar, obviamente, ter clientela, para que possam buscar sobreviver no mercado que a gente tem atualmente, né, na advocacia. Então, assim, eu entendo essas dificuldades todas, né, e é o que eu falo assim, a OAB está sensível a isso e está buscando ter medidas, obviamente, talvez até para flexibilizar determinadas regras e permitir uma melhor apresentação do advogado para que ele possa melhor se posicionar no mercado. Isso é perfeito, isso é correto. Mas o advogado tem que entender que ele tem que aguardar a norma existir. Ele não pode se antecipar à norma. Né? Exatamente. E Então, assim, mesmo essas são... assim, André, o que a gente percebe, e eu sempre falo muito sobre isso quando as pessoas me perguntam sobre, você não acha que o código deveria ser flexibilizado? Você não acha que a gente poderia fazer anúncio? Não sei o que, as pessoas me provocam muito em relação a isso. E eu digo, olha, eu acho sim que tem muitas oportunidades, mas eu também acho que se a gente olhar com carinho para o que está escrito ali, eu acho que já tem muito espaço, né? Recentemente uma repórter me perguntou, então você acha que é suficiente? Eu falo, não, não é suficiente, porque as oportunidades que ainda não estão sendo exploradas, eu acredito que sejam maiores do que as que são possíveis. Mas há coisas possíveis e muitas coisas possíveis de serem feitas. E uma coisa que você fala muito, André, e que eu gosto de replicar, é que o advogado ele pode se apresentar, né? E o que ele não pode é se oferecer. Ele não pode oferecer o seu Exatamente. serviço, se apresentar ali como um produto, né? Enfim. Mas ele pode se apresentar, pode apresentar os seus conhecimentos, a sua experiência e colocar, eu acho que aí é o ponto onde o que a gente propõe aqui nos trabalhos de marketing jurídico que a gente faz. E o que eu sempre, um ponto que eu sempre coloco é que assim, o, quando o advogado coloca o seu conhecimento em favor do esclarecimento das pessoas, da sociedade, por mais que isso acabe levando as pessoas, né, a serem potenciais clientes daquele advogado, mas quando ele está fazendo isso de uma forma a colocar o seu conhecimento em favor de esclarecer as pessoas, a sociedade, o seu público sobre os temas dos quais ele tem conhecimento, eu acho que aí é o momento em que o marketing se encontra e muito bem, assim, a hora que o marketing dá as mãos ao código de ética, porque a gente, na verdade, acaba fazendo um marketing que vai ao encontro e vai a favor do que é a natureza dessa profissão, né? Então, eu acho que faz muito sentido quando o código reforça essa questão do marketing do advogado ser um marketing baseado em informação, em conteúdo, em esclarecimento das pessoas, né? E, assim, o advogado, ele é uma fonte profunda de conteúdo, porque eu sempre também repito que nós, pobre, eu não sou advogada, eu sempre digo que nós, mortais, a gente não entende nada do que vocês sabem. Então, quanto mais a gente puder contar com advogados produzindo conteúdos e conteúdos informativos, eu acho que aí é um ganha-ganha, né? É o advogado que ganha se colocando, se apresentando por meio do seu conhecimento e da sua experiência, e quem está ali, enfim, né, acessando e se relacionando com aquele advogado também ganha, porque está ganhando, tendo um esclarecimento sobre temas dos quais a gente normalmente não tem um acesso assim muito fácil, eu diria.
Pois é, então assim, você é o advogado que tem o domínio da informação, tem o domínio da técnica, tem o domínio do conhecimento, quando ele faz essa profusão desse conhecimento através das suas próprias redes sociais, do seu Instagram, do seu Facebook, e contribui para a sociedade, né, com esses esclarecimentos, com essa oferta de informação, e isso só por si só, como você bem falou, já é um marketing para o advogado. O que eu costumo dizer, a publicidade é permitida, a propaganda é proibida. O advogado pode fazer publicidade, ele não pode fazer a propaganda. Então, são duas coisas. O advogado vai chegar lá, o advogado competente, o advogado honesto, o advogado estudioso, o advogado aplicado, o advogado, aquele que se dedica à causa do cliente, à defesa do direito do seu cliente, aquele que busca o ideal de justiça que a sociedade espera, ele vai chegar lá. O advogado jovem, enfim, o advogado que é dedicado, ele vai chegar lá. É uma questão de tempo. Não importa da origem que seja, o advogado aplicado, hoje a cultura jurídica, né, ela se absorve por vários canais, né, as ferramentas que o advogado hoje tem à disposição para enriquecer o conhecimento são muitas, né? A própria Escola Superior da Advocacia, né, ela é um acesso, né, importantíssimo, né, para essa formação, para essa qualificação profissional do advogado. Não é? Você, professora também lá dos cursos da ESA, né, sabe exatamente disso, que o advogado ele se engrandece, obviamente, na sua qualificação e consegue, obviamente, oferecer um serviço de maior qualidade para o seu cliente. O advogado Exato. competente, o advogado bem-sucedido, ele acaba, obviamente, fortalecendo a sua carteira e não necessita dessas situações, obviamente, né, de americanização da advocacia, como bem cita, né, o nosso corregedor nacional, né, para que ele possa alcançar sua fatia de mercado. Então, assim, é necessário que o advogado se paute por essas regras, ele entenda, obviamente, que ele não pode se oferecer, você usou muito bem, fez muito bem essa colocação, do advogado não poder se oferecer. É muito comum, vamos entrar com aquela causa. Não pode, o advogado não pode fazer isso, ele não pode estimular o cliente, obviamente, a demandar judicialmente. Né? Ele tem que fazer a apresentação. O cliente é que tem que procurar, o cliente é que se sente lesado. Eu costumo dizer, obviamente, para os meus clientes, obviamente, quando o cliente chega aqui, ele já sabe qual é o problema dele. Ele sabe onde o calo dele está doendo. Ele sabe qual é a situação que ele precisa resolver. Ele precisa do advogado como uma ferramenta para que ele possa chegar a isso. E é isso que o advogado faz. Né? Nesse então, o advogado ponto, André, eu queria assim, só trazer uma outra questão, até para abrir aqui um gancho para uma pergunta do João Felipe Viana, que ele mandou para a gente. É que, assim, é claro que o advogado que o bom, como você falou, né, o bom advogado que conduz as suas causas com ética e etc., ele vai, obviamente, fazer o seu nome, ganhar o seu mercado. Mas a gente cada vez mais, e a gente também falou um pouco sobre isso, né, numa conversa recente, cada vez mais o advogado ele está num mercado. Eu costumo dizer que os espaços estão ficando muito apertados para a advocacia, né? Porque a gente vê aí uma profusão de advogados se formando todo ano, né? A gente já tem aí números bastante expressivos e projeções ainda desse mercado, enfim, do número de advogados crescendo exponencialmente nos próximos anos. E aí eu acredito até que essa matéria se é que eu posso chamar de matéria, do marketing jurídico, ela vem ganhando mais relevância nos últimos anos, porque ela, sendo bem feita, né, ela é uma forma de acelerar esse processo que você colocou do reconhecimento e da projeção e da apresentação do advogado. Então, assim, o que eu costumo recomendar sempre é que o advogado, são algumas recomendações, mas assim, pensando na atuação como advogado, eu acho fundamental esse ponto que você tocou, do advogado estar sempre se aprimorando e se atualizando,
né? A gente ouve lá na ESA, né, como você comentou, assim, a gente ouve muitos advogados na ESA falando, poxa, a gente sai da faculdade sem saber advogar. A gente tem conhecimento de leis e conhecimento de como as coisas funcionam, mas a gente não tem a prática da advocacia. Então, se aprimorar e se atualizar, e principalmente na área, né, em que mais o advogado tem aderência, e essa é a segunda recomendação que eu sempre faço, olhando pelo olhar do marketing, né, o quanto que os advogados conseguem encontrar os seus nichos, os seus caminhos de atuação. É muito comum o advogado falar, não, eu sou advogado, o que vier, qualquer causa que vier, eu cuido e tal. Isso é comum no começo da carreira, mas quanto mais o advogado puder orientar e segmentar a sua atuação, você costuma ter mais facilidade de marcar o seu nome naquele espaço e aí, por fim, estabelecer uma estratégia de marketing pessoal ou para o seu escritório que vá corroborar com todo esse esforço que que o advogado vem fazendo para se desenvolver como referência naquele espaço. E aí eu quis trazer essa provocação para abrir aqui para uma pergunta do João Felipe Viana, que fala sobre ele pergunta se as faculdades não deveriam dar maior relevância ao estudo do código de ética e aos limites da publicidade no relacionamento com os clientes. Qual é a sua percepção sobre isso, André? Olha, certamente que isso é uma pergunta que vem em boa hora, é muito oportuna a pergunta do Viana, né? Inclusive, né, há um projeto, né, que já vem se desenvolvendo desde a gestão passada e que esse ano, inclusive, né, tem sido muito bem sucedida. Antes da pandemia, nós tínhamos visto, inclusive, que um projeto que o TED, né, ele participa, obviamente, faz palestras, né, nas faculdades para poder falar um pouco, né, sobre as questões éticas, as questões deontológicas, fazer uma apresentação para isso, e essas palestras têm sido um sucesso. Né? Que bom. Há uma necessidade, realmente, né, a gente vê uma deficiência muito grande. O perfil do advogado que frequenta, né, o Tribunal de Ética é um perfil do advogado mais jovem. Né? Uhum. Nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. Nós tínhamos, inclusive, agora um seminário que foi cancelado, né, por conta um seminário, uma audiência pública que foi cancelada por conta, obviamente, de ocorrer nesse período de pandemia, que viria aqui, obviamente, o Corregedor Nacional, para discutir essa questão da publicidade, né, das audiências públicas, né, sobre a publicidade. E essa audiência pública, nós, inclusive, estávamos trabalhando juntamente com a OAB Jovem, né, Uhum. com a diretoria de valorização da advocacia, que tem um olhar muito especial para a advocacia jovem. A advocacia jovem realmente está muito necessitada, precisa do norte. E quando você fala, obviamente, né, desse fortalecimento, dessa maior atenção, né, das universidades, né, das faculdades de direito, para fortalecer esse tipo de conhecimento também é fundamental. Né? Conhecer o código de ética é fundamental para o advogado, para que ele possa saber como se portar na vida profissional. Com relacionamento com o cliente, com relacionamento com a sociedade, com o juiz, com o promotor, enfim, com a imprensa, com todos aqueles com os quais ele tem que se relacionar. E isso realmente é fundamental, conhecer isso. Eu, por várias vezes, já participei de cerimônias no OAB de entrega de carteiras, e como corregedor sempre alerto, né, para aqueles que estão recepcionando a carteira naquele momento e que, juntamente com a carteira, sempre recebem um estatuto e um código de ética. Olha só, isso aí é para ser um livro de cabeceira, não é para ser um livro que você recebe hoje e que você bota na gaveta e só vai receber quando você recebe uma notificação de representação da OAB. Lamentavelmente, o advogado, ele só vê, muitas vezes, ele só vê o código de ética 2 vezes. No dia que ele recebe a carteira e no dia que ele recebe a notificação da corregedoria ou do Tribunal de Ética acerca de uma representação. André, é interessante você tocar nesse ponto, porque no ano passado eu participei de uma mesa também sobre marketing jurídico na ESA de Santa Catarina. E nessa oportunidade, a doutora Ariane Anjolé, se estiver nos assistindo, vou dar um abraço para ela,
ela fez essa provocação para o público. A gente estava num auditório, devia ter ali algumas dezenas de pessoas, mais algumas pessoas online, e ela fez essa provocação. Quantos de vocês já leram o Código de Ética? E poucas pessoas levantaram a mão, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Fiquei até surpresa, na verdade, dessa resposta do público. Mas ela falou que ela, depois da mesa e do debate, ela falou: Marielle, eu sempre faço essa provocação nas minhas exposições sobre marketing jurídico, porque é muito comum, assim, a gente não imagina, mas é muito comum essa situação que você está colocando, do advogado não ler o Código de Ética, não conhecer o Código de Ética, ou eventualmente ler algum trecho, né, algum capítulo. Eu imagino que o provimento que trate de publicidade talvez tenha sido o mais lido, né, porque o que as pessoas discutem, ou pelo menos que eu vejo discutir um pouco mais, mas ela fala muito sobre isso, né. E ela nessa oportunidade, ela levantou um ponto que me marcou muito e eu gosto sempre de trazer, é que, assim, no momento em que você lê o código, você não precisa chegar até o capítulo que fala de publicidade para entender o porquê dessas restrições, digamos assim, ou dos limites colocados para essa questão da publicidade. Porque já ali nos primeiros artigos, o código fala sobre a necessidade do advogado cuidar da sua imagem, né, da sua própria imagem, e fazer atuar dentro da advocacia de uma forma que seja condizente com a natureza e a proposta da profissão. Então, achei isso belíssimo, na verdade, e assim, mais um recado que eu queria deixar para todo mundo e reforçar esse recado do André de leiam um Código de Ética. Pois é, então, assim, só aproveitando esse comentário seu, exatamente isso, né? Essa postura, a questão da postura do advogado, ela é fundamental, e ela realmente já está delineada do próprio artigo 1º, né, do Código. Exatamente. Então, já vem se colocando como o advogado ele precisa se conduzir. O juramento do advogado é exatamente nesse sentido. Então, assim, o advogado ele tem que entender, obviamente, não, assim, sem desdouro a qualquer outra profissão, né, na sociedade, que o advogado ele tem um papel diferenciado na sociedade. Né? A sua posição, a sua postura moral, a sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de se posicionar, ela tem que, obviamente, né, se alinhar com esses preceitos éticos. Então, assim, o advogado não pode ser desonesto, é claro. Você imagina um advogado desonesto. Como se pode, se imagina, eu vou contratar um advogado, quer dizer, todos têm que ser honestos, né? Principalmente o advogado. O advogado. Então, esse mais do que ninguém. Então, essa, na verdade, então, se você não pode admitir deslizes na sua conduta. Então, esse tipo de situação. Então, você antes de chegar, obviamente, à publicidade, né, e também depois da publicidade, você tem outras questões, obviamente, que existem no Código de Ética e que, igualmente, têm que ser observadas pelo advogado. E todas elas muito relacionadas à sua forma de se comportar com o cliente, com a sociedade, com o judiciário, enfim. E com os pares, né? A gente falou um pouco sobre isso também, né? Da necessidade de você respeitar a humanidade é fundamental, né? Então, assim, você não pode, obviamente, transgredir esses limites no exercício da atuação profissional. E aí, né, as infrações éticas que existem não são só apenas, né, aquelas relacionadas à publicidade, à propaganda, né, aí a captação. Não são só essas, há várias outras também. Mas, enfim, essas que a gente está debatendo nesse momento são aquelas que a gente está em evidência nesse momento. Então, assim, eu, voltando aqui até para as pessoas que talvez não tenham tido essa informação e não tenham entrado, né, anteriormente, né, nós realmente temos constatado um número absurdo, né, de veiculações, né, de propagandas irregulares. Esse número em uma semana nós temos aí detectado e já identificado 62 casos, é um número assustador, é assustador para nós. Não é? Então, assim, como lhe disse, a Corregedoria vai examinar cada um desses casos com muita parcimônia,
A gente entende, obviamente, que a gente está numa situação diferenciada, mas o advogado ele precisa se conduzir de uma maneira ética, entendendo, obviamente, que ele não pode transgredir o Código de Ética e Disciplina. André, e aí até aproveitando esse gancho para a gente trazer, eu queria aproveitar esses nossos 10 minutos finais aqui para a gente fazer essa Instagram tem um apagão, né? Então, tem, né? quando dá 1 hora de live, ele tira a gente do ar. Então, a gente tem mais 10 minutinhos e eu queria aproveitar esses 10 minutinhos para a gente comentar casos práticos, né? Porque, como eu falei lá no comecinho, eu acho que desses 62 casos e outros que talvez estejam infringindo aí o código, alguns, ou talvez boa parte deles, estejam fazendo isso por falta de entendimento ou de conhecimento, enfim, aquela história do fiz sem saber, né? Então, eu queria trazer aqui algumas situações, tá? E pedir para você comentar. Então, em redes sociais, por exemplo, tá? A gente sabe que é ok, né? Tudo bem o advogado manter ali a sua própria rede social, o seu perfil ou o perfil do seu escritório, e nesse perfil veicular conteúdo informativo, comentários sobre as leis e sobre toda a questão jurídica, ok. Mas uma pergunta que me fazem muito mas Marielle, eu estou começando agora, ou, poxa, eu queria crescer, aumentar o número de seguidores no meu perfil ou no perfil do meu escritório. Como é que eu faço se eu não posso fazer anúncios, se eu não posso impulsionar o meu conteúdo, o meu perfil? E uma coisa que eu sempre recomendo e aí esse ponto que eu gostaria que você comentasse você pode usar o caráter social das redes sociais, porque no final a gente fica sempre muito tentado, né, a clicar naquele botãozinho do impulsionar anúncio, que a gente sabe que não pode, mas a gente esquece que tanto aqui o Instagram quanto o Facebook, etc., eles são isso que a gente chama de redes sociais. Então, eles são um lugar onde a gente consegue se socializar em rede. E o que isso quer dizer na prática? Que o advogado pode, e aí eu queria ouvir de você em relação a essa prática. Se ele pode participar de grupos, por exemplo, aonde estão potenciais clientes dele, e ali, se eventualmente alguém do grupo, né, postar uma dúvida relacionada à atuação dele, se ele pode ali compartilhar um conteúdo informativo, uma breve orientação ou um link de algum artigo que ele tenha escrito, assim como fazer isso em comentários de outros perfis. Então, assim, essa exposição do advogado em grupos ou em outros perfis que não sejam o dele, mas levando esse conteúdo informativo, né, para fazer esse conteúdo informativo ganhar mais visibilidade. Como é que você vê esse movimento? Eu vou me reportar àquele entendimento que eu já havia manifestado para você. Né? Eu acho que cada caso é um caso. Então, assim, é óbvio que, como disse para você, o advogado ele pode fazer a sua publicidade, ele pode fazer a sua apresentação. No momento em que ele faz a oferta, assim, se ele se apresenta, se ele se coloca, e se por conta dessa apresentação ele desperta o interesse em alguém, né, que tem interesse naquela oferta, naquela apresentação, naquele conteúdo que ele está apresentando, e busca o contato consigo, ótimo. Essa é a ferramenta, ele não está se oferecendo. Então, assim, essa tentativa, às vezes, de captar, tentar colocar uma cortina na captação, é óbvio que situações, obviamente, se eu estou me apresentando, estou buscando, vou ali, vou me apresentar nesse grupo, vou colocar aqui esse material, vou fazer isso e vou atrás de fulano. Aqui, quando você faz aquela situação, faz aquela apresentação com a intenção de captar, você percebe isso. Porque tem uma diferença entre o advogado que se apresenta e, como você bem falou, o advogado que se oferece. Não é? Então, assim, é aquela situação onde... eu acredito que isso ocorreria até mesmo se não fosse na advocacia. Essa sensação você tem. Você está num ambiente social, por exemplo, numa festa,
e aparece um vendedor da Natura para te vender lá um produto da Natura. É a mesma coisa, né? O advogado está ali fazendo a sua apresentação, mostrando o produto dele, tal, mas assim, olha, Marielle, agora você quer entrar com uma ação, quer fazer isso? Assim, você percebe, obviamente, como essa intenção clara e objetiva de captação. Então, esse diferencial, é essa situação que a gente precisa, obviamente, identificar e que o advogado não pode se portar dessa forma. O advogado tem que se apresentar. Se houver interesse por parte do cliente, ele vai chegar. É óbvio que você pode se colocar num ambiente que é mais propício para a sua atividade profissional, não é? Você sabe assim, eu sou advogado militante na área tributária, não é? Você pode ir para um evento, obviamente, onde tem empresários, etc. e tal, e assim, você vai se relacionar com aquelas pessoas e tal, mas aquilo vai acontecer naturalmente. Diferente do advogado botar a sua banquinha lá num evento, né, de empresários, né, e assim, fazemos ações de recuperação de crédito, fazemos ações disso, daquilo. Quer dizer, eu estou colocando aqui um exemplo quase que absurdo, né, mas é mais ou menos nessa linha. Então, assim, para mim, o diferencial é a intenção. Então, talvez seria o dolo do advogado em fazer a captação. Né? Eu sabe que todos querem cliente, todos buscam, obviamente, né, fatia no mercado, mas é o cliente que tem que se interessar para o advogado. Não é advogado. O advogado se interessa pelo cliente, mas assim, esse é um interesse velado que fica, obviamente, no campo das suas visões, das suas intenções, né, mas ele não pode transgredir os limites para chegar a captar essa clientela. Entendi. Uma outra situação que a gente vê bastante, aí, obrigada, tá, Temos André? tempo ainda? Temos ainda 4 minutos. Para mais um exemplo prático, tá? Uma outra situação que a gente vê é, por exemplo, nos sites de escritório, o site do advogado, tem ali aquela área de publicações e notícias, onde ele publica breves artigos ou informações sobre determinado assunto, e aí digamos que esse advogado está fazendo isso sempre dentro do caráter informativo, tudo certo, e tem ali naquele site um campo para a pessoa, se a pessoa gostou muito daquele conteúdo, quero que esse advogado me envie esse conteúdo por e-mail, ou quero, sempre que ele tiver uma atualização no site, eu quero receber isso por e-mail. E aí eu, cidadã, fui lá, preenchi meu nome e meu e-mail para entrar na lista de mailing, né? Na lista de e-mail, e esse advogado, de tempos em tempos, uma vez por mês, ou uma vez por semana, dependendo do conteúdo, de vez em quando me manda por e-mail aquelas informações que ele publica no site, tá? Queria que você comentasse um pouco sobre isso e rapidamente contasse para a gente aquele caso sobre a lista de e-mail que a gente viu naquele evento, para a gente entender a diferença daquela situação e dessa que a gente acabou de colocar. Pois é, então assim, eu vejo, numa análise preliminar sobre o que você está dizendo, tem que analisar com muito cálculo como seria, obviamente, esse tipo de comunicação, né, com essa formação dessa rede de correios eletrônicos, desse meio, naturalmente, que ele faria para poder fazer o informativo. Porque na medida que ele vai informar, uma coisa é a pessoa ter a informação, olhar, foi ao site, buscou a informação, e aí depois ele começa a alimentar essa pessoa com informações. Né? Eu vejo isso com muita cautela, obviamente, esse tipo de situação, entendeu? Pode ser que haja, naturalmente, uma possibilidade disso acontecer, né, de uma maneira tranquila, porque o cliente quer, ele que deseja, etc. E tal. Mas na medida que você cria, obviamente, uma carteira de cliente, né, uma carteira de interessados, né, e você fica alimentando com novas informações, né, é óbvio que isso já fomenta aí uma situação que, ao meu modo de ver, né, em princípio, viola o Código de Ética. Né? Então, tem um dispositivo com relação a isso. E aí vou já, nesses minutos finais, para poder finalizar e traçar aquele episódio que nós colocamos, né, vivenciamos naquele nosso seminário, onde um determinado advogado fazia uma apresentação, né, um questionamento, né, sobre a vinda dele para o Rio de Janeiro e a intenção dele de sair distribuindo, né, correios eletrônicos para diversos clientes para buscar, obviamente, formar essa clientela. O advogado me pergunta se aquilo seria, obviamente, né, legítimo dentro da situação do Código de Ética, e a resposta que eu automaticamente dei para ele foi que não, porque estava claro para ele que aquele momento,
a posição dele já estava viciada, porque ele já nos declarava a intenção dele de fazer a captação. Então é isso, Exato. A intenção de captar, né, é o limite disso. Exato. André, vou rapidamente te agradecer muito. A gente poderia, o Instagram já está me dando aqui 20 segundos, então vou te agradecer muito e convidar quem está aqui, aí na bio do perfil aqui da Tá Ligado, que tem um conteúdo lá sobre práticas do marketing jurídico em conformidade com o Código de Ética para vocês acessarem. Tem um link na bio, 3 artigos que eu separei para vocês. André, muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todo mundo que ficou aqui também. Tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade.